Êxodo capítulo 27. Deparamos agora com o altar de cobre que estava à porta do tabernáculo, e quero chamar a atenção do amigo para a ordem seguida pelo Espírito Santo nesta parte do livro. Já fizemos notar que a passagem compreendida entre o capítulo 25 e o versículo 19 do capítulo 27 forma uma parte distinta, que nos dá uma descrição da arca e do propiciatório, da mesa e do castiçal, das cortinas e do véu, e, por fim, do altar de cobre e do pátio em que estava esse altar colocado. Lendo os versículos 15 do capítulo 35, 25 do capítulo 37 e 26 do capítulo 40, vemos que o altar do incenso está mencionado entre o castiçal e o altar de cobre. Ao passo que, quando o Senhor dá instruções a Moisés, o altar de cobre é introduzido imediatamente depois do castiçal e das cortinas do tabernáculo. Ora, visto que deve haver uma razão divina para esta diferença, é privilégio de todo estudioso inteligente e aplicado da palavra de Deus indagar qual era essa razão. Qual é a razão, portanto, por que o Senhor, quando dá instrução quanto aos adornos do santuário, omite o altar de incenso e passa ao altar de cobre que estava à porta do tabernáculo? A razão, presumo, é simplesmente esta: descreve primeiro a maneira em que há de manifestar-se ao homem, e depois indica a forma de o homem se aproximar de si. Tomou o seu lugar no trono, como o Senhor de toda a terra. Josué 3 versículos 11 e 13. Os raios da sua glória estavam ocultos atrás do véu, figura da carne de Cristo. Hebreus 10 versículo 20, porém, fora do véu, estava a manifestação de si mesmo, em ligação com o homem, na mesa pura, e, pela luz e poder do Espírito Santo, representados no castiçal. Depois vem o caráter de Cristo como homem aqui na terra, representado nas cortinas e nas cobertas do tabernáculo. E finalmente temos o altar de cobre como a grande exibição do lugar de encontro entre o Deus Santo e o pecador. Isto leva-nos, com efeito, à extremidade, de onde voltamos, na companhia de Arão e seus filhos, ao santuário, o lugar normal dos sacerdotes, onde estava o altar do incenso. Desta forma a ordem é notavelmente formosa. Do altar de ouro, não se faz menção antes que haja sacerdote para queimar incenso sobre ele, porque o Senhor mostrou a Moisés o modelo das coisas nos céus segundo a ordem em que estas coisas devem ser atendidas pela fé. Por outra parte, quando Moisés dá instruções às consagrações, capítulo 35, quando dá conta dos trabalhos de Bezalel e Aholiabe, capítulos 37 e 38, e quando levanta o tabernáculo, capítulo 40, segue simplesmente a ordem em que os utensílios estavam colocados. O altar de cobre. O prosseguimento deste estudo tão interessante, e o confronto das passagens acima mencionadas, recompensarão amplamente o amigo. Passemos agora ao altar de cobre. Este altar era o lugar onde o pecador se aproximava de Deus, pelo poder e em virtude do sangue da expiação. Estava colocado à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e sobre ele era derramado todo o sangue dos sacrifícios. Era construído de madeira de cetim e cobre. A madeira era a mesma do altar de ouro do incenso, mas o metal era diferente, e a razão desta diferença é óbvia. O altar de bronze era o lugar onde o pecado era tratado segundo o juízo divino. O altar de ouro era o lugar onde o perfume precioso da aceitabilidade de Cristo subia para o trono de Deus. A madeira de cetim, como figura da humanidade de Cristo, era a mesma num caso e no outro, porém no altar de cobre vemos Cristo sob o fogo da justiça divina, no altar de ouro vemos como ele satisfaz os afetos divinos. No primeiro, o fogo da ira divina foi apagado, no último, o fogo do culto sacerdotal é aceso. A alma deleita-se de encontrar Cristo tanto num como no outro, porém o altar de cobre é o único que responde às necessidades de uma consciência culpada, como a primeira coisa para um pobre pecador desamparado, necessitado e convicto. Não é possível haver paz sólida, quanto à questão do pecado, enquanto o olhar da fé não descansar em Cristo como o antítipo do altar de cobre. É necessário que eu veja o meu pecado reduzido a cinzas na fornalha desse altar, antes de poder gozar de paz de consciência na presença de Deus. É quando sei, pela fé no testemunho de Deus, que Ele próprio tratou do meu pecado na pessoa de Cristo, no altar de cobre, que deu satisfação a todas as suas justas exigências, que tirou o meu pecado da sua santa presença, de modo que nunca mais pode voltar, que posso gozar paz divina e eterna, e não antes. O ouro e o cobre. Quero fazer aqui uma observação sobre o significado do ouro e do cobre nos utensílios do tabernáculo. O ouro é símbolo da justiça divina, ou da natureza divina no homem Jesus Cristo. Cobre é o símbolo da justiça, pedindo o julgamento do pecado, como no altar de cobre, ou o julgamento da impureza, como na pia de cobre.
Isto explica a razão por que dentro da tenda do tabernáculo tudo era ouro: a arca, o propiciatório, a mesa, o castiçal e o altar do incenso. Todas estas coisas eram os símbolos da natureza divina e da excelência pessoal inerente do Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, fora da tenda do tabernáculo tudo era cobre: o altar de cobre e os seus utensílios, a pia e a sua base. É preciso que as exigências da justiça, quanto ao pecado e à impureza, sejam divinamente satisfeitas antes que possa haver alguma alegria pelos preciosos mistérios da pessoa de Cristo, tais como nos são revelados no interior do santuário de Deus. É quando posso ver todo o pecado e impureza perfeitamente julgados e lavados que posso, como sacerdote, aproximar-me e adorar no santuário, e gozar a plena manifestação da formosura e perfeição do Deus homem, Cristo Jesus. O amigo poderá, com muito proveito, prosseguir com a aplicação deste pensamento em pormenor, não apenas no estudo do tabernáculo e o templo, mas também em várias passagens da palavra de Deus. Por exemplo, no capítulo 1 de Apocalipse, Cristo aparece cingido pelos peitos com um cinto de ouro e tendo seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. O cinto de ouro é o símbolo da sua justiça intrínseca. Os pés semelhantes a latão reluzente são a expressão do juízo inflexível sobre o mal. O Senhor não pode tolerar o mal, antes pelo contrário, tem de esmagá-lo debaixo dos seus pés. Tal é o Cristo com quem temos de tratar. Julga o pecado, mas salva o pecador. A fé vê o pecado reduzido a cinzas no altar de cobre, vê toda a impureza lavada na pia de cobre, e, finalmente, goza de Cristo, tal como é revelado, no secreto da presença divina, pela luz e poder do Espírito Santo. A fé acha-o no altar de ouro, em todo o valor da sua intercessão. Alimenta-se dele a mesa pura. Reconhece-o na arca e no propiciatório como aquele que responde a todas as exigências da justiça divina, e, ao mesmo tempo, satisfaz todas as necessidades humanas. Contempla-o no véu, como todas as figuras místicas. Vê escrito o seu nome precioso em todas as coisas. Ó, que os nossos corações estejam sempre prontos a apreciar e louvar este Cristo incomparável e glorioso. Nada pode ser de tanta importância como o conhecimento claro da doutrina do altar de cobre, quero dizer, como é ensinada por meio dele. E devido à falta de clareza sobre este ponto que muitas almas se lamentam toda a vida. A questão da sua culpa nunca foi clara e completamente liquidada no altar de cobre. Nunca chegaram a realizar pela fé que o próprio Deus liquidou para sempre, na cruz, a questão dos seus pecados. Buscam paz para as suas consciências atribuladas na regeneração e a sua evidência, os frutos do Espírito, a sua disposição, sentimentos e experiência, coisas muito boas e valiosas em si, mas que não formam o fundamento da paz. E o conhecimento daquilo que Deus tem feito no altar de cobre que enche a alma de paz. As cinzas no altar contam-me a história que tudo está cumprido. Os pecados do crente foram todos tirados pela própria mão do amor redentor. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que, nele, fossemos feitos justiça de Deus, segundo Coríntios 5:21. Todo o pecado deve ser julgado, porém os pecados do crente já foram julgados na cruz, por isso ele está perfeitamente justificado. Supor que pode existir qualquer coisa contra o crente, mesmo o mais fraco, é negar toda a obra da cruz. Os pecados e as iniquidades do crente foram todos tirados pelo próprio Deus, e portanto foram perfeitamente quitados. Desapareceram com a vida que o Cordeiro de Deus derramou na morte. Certifique-se o amigo de que o seu coração está inteiramente fundado na paz que Jesus fez pelo sangue da sua cruz.